Bom, então continuando o nosso volume 1 aqui, que a gente está chamando de volume 1 e volume 2, Agostinho e Barbudão, né? Um duelo ideológico pelo futuro da sociedade. A gente parou na parte dos legados de relevância contemporânea, tá certo? E a gente tem Agostinho e Marx não como relíquias do passado, né? Como peças de museu, não é isso. São forças vivas, forças que continuam moldando, como a gente disse, o nosso presente, né? Disputar o nosso futuro. Os legados são complexos e muitas vezes são contraditórios, mas inegavelmente poderosos. Então o legado de Agostinho se entende muito bem, vai muito além da teologia cristã. Toda a análise que ele fez da vontade dividida, no caso, né? E do desejo desordenado, vai ter insights assim extraordinários para a própria psicanálise moderna. Foi considerado o pai aí da semiótica, né, que a gente estuda. Poxa, isso não é pouca coisa. Toda a concepção da história como um drama com sentido, né, cujo significado único ali vai transcender a história, vai influenciar básico Hegel, Kierkegaard, Jaspers. Então assim, toda a sua crítica ao orgulho como raiz do mal vai ressoar, ricochetear nas análises contemporâneas de narcisismo, da híbris tecnológica. Não é qualquer coisa. Se a gente for pensar no campo político, o realismo agostiniano, a consciência dos limites do poder humano e da persistência do mal, mesmo nas melhores instituições, vai influenciar pensadores como Reinhold Niebuhr, né, cuja ironia da história americana vai oferecer esse contraponto tanto ao triunfalismo quanto ao cinismo. A distinção entre cidade de Deus e cidade dos homens vai continuar inspirando reflexões sobre a relação entre religião e política, entre igreja e Estado, valores transcendentes e compromissos pragmáticos. E o do Marx é igualmente vasto e contraditório. Toda análise dele do capitalismo como sistema dinâmico, mas inerentemente contraditório, continua a oferecer insights, mesmo para aqueles que vão rejeitar suas conclusões revolucionárias. Né, toda a crítica que ele tem de alienação, a separação do trabalhador do seu trabalho, dos semelhantes da sua própria natureza, a questão da mais-valia, de tudo que é fetiche de mercadoria, vai ressoar em análises contemporâneas de fragmentação social, de mercantilização da vida e de toda essa crise de significado. Né? No campo político não há o que negar. Né? Ele vai inspirar incontáveis movimentos revolucionários em todo o mundo. E vai, né, com resultados frequentemente catastróficos, como o regime comunista do século XX, vai ser responsável por dizimar dezenas básicas assim, de milhões de pessoas, né, numa repressão sem precedentes. Agora, não tem como você dizer que isso não é influência. É uma influência do mal, do capeta, do capiroto, do vermelhinho, do cabeça de guidão, beleza. Mas é uma influência brutal, tá bem? Então, ao mesmo tempo, versões mais moderadas do pensamento marxista vai influenciar a reforma social, desde a legislação trabalhista, né, até o bem-estar social, essa coisa toda. Todo mundo pós-Guerra Fria, mas ainda profundamente aí dividido, as visões do Agostinho e do Marx vão continuar oferecendo perspectivas contrastantes sobre questões fundamentais. Então, se você for pensar na crise ambiental, uma perspectiva agostiniana vai enfatizar toda a necessidade de uma administração responsável da criação. Por quê? Porque o homem é mordomo, ele é zelador da natureza. Não tem que, não, somos de direita, queime as árvores. Você precisa ser abraçador de árvore. Mas também, pô, você, né, sacar lixo na rua e não se preocupar em nada com a sua ecologia, né, a sua casa, tem coisa, algum parafuso tá solto na sua cabeça, tá? Sinto lhe informar, tiozão da breja, né? Do Faustão do domingo à tarde. Tá errado. Tá errado, tá? Tem que ter limites morais e naturais para essa sua preocupação, mas ela tem que existir. Bom, por um lado, né? Inclusive a gente tem um vídeo aqui de ESG, marxismo verde, que tá espetacular e vocês não se interessaram, né? Mas eu vou deixar aqui, não vou excluir não, mas eu vou deixar aqui. Em algum momento alguém pode gostar, porque eu já fiz
vídeos de filosofia ambiental lá no comecinho mesmo no canal e gostaram bastante. Bom, o que acontece nessa visão agostiniana? Ela seria cética em relação a soluções puramente tecnológicas ou econômicas e vai insistir o quê? Que a crise ecológica, em última análise, uma crise espiritual, um reflexo da nossa cupidez, orgulho e esquecimento da nossa dependência de Deus. Então não necessariamente por meio da consciência ambiental que você... Né? Não é nada disso. O problema é a nossa queda, a queda e o pecado, e a ausência do papai do céu no coração mesmo, né? Da busca pela intimidade e tudo mais. Agora, numa perspectiva marxista, por outro lado, vai ver a crise ambiental como um resultado inevitável da lógica do capital, né? A sua necessidade de crescimento infinito, do planeta finito, a sua externalização de custo, a sua subordinação de todas as considerações à busca do lucro. Então, a solução para ele vai ser transformar radicalmente o sistema econômico, embarga tudo, para tudo, pausa tudo, não faz mais nada, pronto. Aí a coisa fica meio esquisita, né? Ou você pensar na revolução digital ou da IA, uma perspectiva agostiniana vai ser profundamente cética em relação a qualquer promessa de transcendência tecnológica ou singularidade, né? Ela vai lembrar que nenhuma tecnologia ela pode curar a divisão fundamental no coração humano e vai advertir contra a tal da híbris, de tentar criar uma mente artificial sem compreender a profundidade da mente humana. E o Marx vai pensar na automação, na IA, tanto quanto um perigo quanto uma oportunidade. Por quê? Perigoso pelo fato de concentrar ainda mais o poder na mão do capital. Concentração de poder é a linguagem deles, tá? E o problema é na mão do capitalismo. Com o desemprego tecnológico, exacerbando todas as desigualdades existentes. Agora, a oportunidade seria a possibilidade de libertar os seres humanos do trabalho alienado, criando ali as condições materiais para uma sociedade de abundância, onde o próprio Marx vai sonhar ali que cada um, né, podia caçar pela manhã, pescar à tarde, criar gado ao anoitecer, criar após, e criticar após o jantar, né? Essa coisa toda. Bom, é legal, né? Mas todo mundo viver assim é meio esquisito, no mínimo. Então, são perspectivas contrastantes, ou impor que todo mundo viva, né? Esse é o problema. Não são meras curiosidades acadêmicas. De novo, vai moldar como a nossa sociedade se orienta. Então, compreender eles não é apenas compreender Agostinho e Marx, é compreender o sistema, o que está por detrás disso tudo, a construção da estrutura da realidade, como que a gente vê isso acontecendo nos dias de hoje. Então não é pouca coisa, você precisa explorar isso daí com muito cuidado e entender com muita profundidade. Então, pensando nessas questões, tudo fica mais claro. O duelo ideológico entre eles está longe de terminar, né? As suas perspectivas elas vão continuar a moldar explícita ou implicitamente os grandes debates do nosso tempo. A questão fundamental que vai separar Agostinho de Marx e que continua a dividir a nossa cultura é se a redenção humana é transcendente ou imanente, espiritual ou material, obra da graça divina ou da praxis revolucionária. Então, para Agostinho, a verdadeira libertação humana ela só pode vir de cima, não de cima para baixo, do alto, celestial, Deus, e de dentro. Então ela só pode vir do próprio Pai ou aquilo que vem interior para fora, do interior para fora. Né? Ele falava, busquei e não encontrei. Quando eu fui buscar dentro de mim, eu achei. Então da graça divina que vai transformar o coração e vai reorientar o amor. As instituições políticas e sociais são importantes, mas secundárias. Elas podem mitigar os efeitos do pecado, mas não pode curar a sua raiz. Então a cidade de Deus, ela peregrina nesse mundo, mas a sua pátria tá para além desse mundo. E o Marx, a libertação humana, ela só pode vir de baixo, né, ou de fora. Da transformação revolucionária das condições materiais de existência. Então a consciência, a moral, a religião vão ser importantes, mas são secundárias. Ah, mas ele falou do ópio do povo. Sim, energúmeno, mas ele disse, quando ele falou do ópio do povo, ele não está dizendo que, assim como Gramsci, assim como essa patotinha toda, eles não querem
diluir. Pelo contrário, quer usar como ferramenta de guerra. Você tem que entender essas coisas. Não é que ele quer acabar com a religião, não. Ele quer usar a religião para doutrinar. Ó, o René Kivitz, até de grupo que eu participo, não, ele fala coisas boas. É claro, teologia da missão integral, teologia da libertação, teologia da esperança lá do Ergo Mottman, que nasceu assim, para infiltrar por dentro, para corroer seu cérebro por dentro. É que nem colocar o sapinho na panela lá. Deixa lá e vai cozinhando, vai cozinhando, vai cozinhando, vai cozinhando. Por isso que você tem cristão de esquerda. Não é à toa. Esses caras, esses sujeitos, eles fizeram de uma maneira assim infiltrar. Isso foi muito bem pensado pela escola de Frankfurt. Tem vídeo aqui sobre a escola de Frankfurt, vai lá assistir. Comparando com a escola austríaca. Então assim, não são reflexos da base econômicas, não são suas causas para ele. O paraíso, se ele existe, ele tem que ser construído aqui e agora. Essa é a diferença. Por meio do que? Da ação consciente, do proletariado, papapá. Então essas visões são completamente opostas, só que elas vão se intercruzar, perdão, em alguns momentos. Os seus fundamentos metafísicos, inclusive do Marx, né? Essa coisa da pensar na história como isso é metafísica. É metafísica. É tudo coisinhas da cabeça dele, de ideias, de concepções, toda a corroboração, toda a erudição que vem por meio da reflexão é metafísica. Então, a história ela é mais complexa e irônica do que qualquer teoria pode capturar. Então, o cristianismo, apesar da sua ênfase na transcendência, ele vai inspirar movimentos de reforma social e até mesmo revolucionários ao longo da história. Então, de novo, teologia da libertação. O que ela buscou? Insights marxistas com a tradição cristã. Vai argumentar que a opção preferencial pelos pobres exige não somente caridade, mas transformação estrutural. Então, apesar de ser, né, de ter ali o marxista um materialismo militante, ele vai assumir características quase religiosas. Olha os profetas do seu tempo, além do Marx: Lenin, Mao Tse Tung, Pol Pot. Esses caras todos têm o seu texto sagrado. Qual que é? O Capital, o Manifesto, né? Então, e os seus hereges vão ser excomungados, né? A sua escatologia secular, a sua promessa de redenção coletiva, ela é passível ali de estudos ininterruptos. Se você quiser ficar 159 anos estudando, você consegue sem sair da bolha. Talvez o verdadeiro desafio do nosso tempo não seja escolher entre Agostinho e Marx, mas aprender o que cada um tem, como cada um tem moldado a estrutura da sociedade, reconhecer a realidade do pecado, né? Reconhecer quais são os limites da política. Então, como vai escrever o Niebuhr, que a gente comentou, que é um dos mais profundos intérpretes modernos de Agostinho, a capacidade do homem para a justiça torna a democracia possível, mas a inclinação do homem para a injustiça torna a democracia necessária. Então, essa tensão entre a capacidade para o bem e a nossa propensão do mal, entre nossas aspirações transcendentes e as nossas necessidades materiais, ela não pode ser resolvida por só um passe de mágica, né? Uma fórmula simples, seja ela teológica ou revolucionária. Então, esse duelo entre Agostinho e Marx vai continuar, não apenas nos livros de filosofia, mas também nas ruas, nas nossas cidades, nos corredores de poder, né? Em todos os nossos próprios corações e mentes aí, tá? Então, compreender os termos desse duelo é o primeiro passo para a gente compreender consistentemente, em vez de sermos ali meros peões, né? Nesse jogo que a gente não compreende por completo. E o cara que diz que compreende é um mentiroso. Tá certo? Então é isso, né? Pensa aí se você concorda com algum marxista de esquerda, é um cristão de esquerda, marxista é de esquerda, né? Então,
a resposta você tem que responder para si mesmo, né? Como que tá? Como que você espera com que o mundo, para onde o mundo está indo? Você espera o quê? O que você está fazendo hoje para que a gente chegue no lugar onde você julga ideal? Bom, eu tô tentando, tô fazendo a minha parte aqui. E por isso que eu preciso de você pra gente construir uma comunidade engajada de conservadores reais, conservadores, né? Não de assim, não é a intenção de formar políticos aqui, nada disso, mas pensadores, aqueles que vão trabalhar o conservadorismo na sua pura e clássica, né, quase que nostálgica influência, dentro de Edmund Burke, pai do conservadorismo, dentro das bases do conservadorismo, dentro da estrutura escatológica e tradicional judaico-cristã. Esse é o nosso intuito aqui, tá? E analisar tudo isso, como as estruturas estão se dando por meio de gigantes, por meio de pensadores aí que já transformaram o mundo na sua época, e agora é adaptar, remodelar e pensar, né? Com a atualização necessária de cada um dos seus pensamentos, seus pensamentos fragmentados, né? Por conta das suas estruturas altamente complexas. Locke, por exemplo, falou de quase de tudo. John Stuart Mill, praticamente de tudo. Então é muita coisa para você estudar em cada um desses pensadores. Então, como que a gente vai trazer para o mundo hoje é o nosso papel aqui, tá? Usar esses grandes binóculos para a gente poder entender melhor a realidade que a gente vive hoje. Estudando um pouco do passado, a gente consegue entender para que caminho a gente está indo. Se você tem dúvida de que que as coisas estão caminhando, que você vai de fato ser substituído pela máquina se não usar IA, ou no mínimo ter uma reflexão profunda sobre o mundo, tem que reajustar os seus conceitos, tá? Porque, na minha humilde opinião, o único que vai se dar bem no futuro é alguém que conhece com muita profundidade de tecnologia, sim, mas que tem a capacidade de refletir sobre as coisas. E a capacidade de filosofia, de filosofar, de pensar e refletir sobre tudo que você faz. Eu sou empreendedor, eu tenho vários outros negócios, eu tenho uma carreira acadêmica muito sólida, e professoral, mas isso me ajuda no dia a dia por completo. Você não tem ideia de como é ter estudado lógica no passado e conseguir aplicar com muita eficiência na comunicação com os bots. Se não fosse ela, lá no finalzinho de 2022, quando começou a sair, eu não teria hoje sendo conhecido aí, né, na minha atuação como alguém que de fato tem conhecimentos profundos para um leigo 6.0, claro, né, não aquele que é profissional da área, inteligência artificial. Né? E a inteligência artificial por si só, ela vai chegar no momento que o ser humano, nós aqui, a única coisa que vai nos levar mais longe é a inteligência emocional, que vai nos diferenciar da máquina, e o poder reflexivo sobre essas coisas que estão acontecendo, que estarão acontecendo. Tá bem? E agora é hora de se preparar para isso. Bom, a gente dividiu em duas fases. Espero que você tenha chegado até aqui, de alguma maneira tenha agregado aí na sua rotina, nos seus pensamentos. E não deixa de fazer o que tem que se fazer, tem que ser feito para poder levar esse canal para algum lugar, tá certo? Só você que pode fazer isso. Então, um grande abraço e nos vemos numa próxima oportunidade.